Olá, que bom estar aqui com você em mais um vídeo do programa Ser Presente. Nós vamos conversar com Robson Norato, ele que é terapeuta holístico, instrutor e fundador da Academia Guardiães Estelares. Seja bem-vindo ao nosso programa. Robson, que bom que você atendeu ao nosso convite. Estou muito feliz em tê-lo aqui no nosso programa Ser Presente. Gratidão, Naldo, pelo convite, por essa oportunidade de compartilhar com o público, com vocês aqui, esse veículo cultural, social, e bastante importante a gente ter uma informação, um espaço de mídia onde a gente veicule temáticas que engrandeçam a alma, a natureza humana, o ser humano como um todo. Gratidão por isso. Robson, a gente sempre começa a entrevista querendo saber como foi esse encontro, seu encontro com esse trabalho maravilhoso que você desenvolve. A minha caminhada na seara espiritual, na multidimensionalidade, ela começou muito cedo. Eu tinha 10 anos de idade, então me aventurei a entrar em ordens místicas, esotéricas, estudei muita religião comparada, e aí eu fui fluindo nesses estudos, e me formei na área científica em paralelo. Isso me deu eu sou químico, então me deu um casamento bem legal entre ciência e espiritualidade, e através disso, quando foi em 2014, mais ou menos, foi quando eu recebi uma missão muito interna de fundar a Academia Guardiães Estelares e começar a veicular a nível público um trabalho de reeducação da alma, de reeducação do ser humano, no sentido de desenvolvimento de uma multidimensionalidade. Fala mais um pouco sobre a academia, Qual é a proposta dela, da existência dela? Então, a Academia Guardiães Estelares, ela é um programa educacional. Eu digo que ela é um programa educacional, terapêutico, também, de multidimensionalidade. Através desse programa, o ser humano ele desperta para toda uma gama de realidades fora do comum, onde ele passa a se conceber como um ser que não existe apenas nesse plano de existência, mas simultaneamente, não é depois ou antes, não, ele simultaneamente existe em outros níveis de realidades internas, externas, e prepara e efetua uma abertura de crenças muito fortes no ser humano, em vez dele sair da limitação de dogmas sociais, culturais que foram colocados e que fazem com que as pessoas se auto-enxerguem muito limitadas, sem possibilidades maiores na vida. Para poder corresponder a uma realidade que é criada, aquilo que a gente estava conversando um pouco. Exatamente. E nisso a temática Guardiães Estelares é por conta de processos de contato que eu tenho, através de canalizações, através de acessos dimensionais, interdimensionais, transpessoais, falando numa perspectiva mais psicológica, de consciências e seres de outros sistemas estelares. Então, Robson, como é que você percebe, do ponto de vista mais existencial mesmo, O ser humano chega aqui e qual é a ideia, A ideia principal, digamos, sabendo que existe um compromisso anterior, dele estar aqui. De repente ele, do ponto de vista da espiritualidade, a gente assume um compromisso antes de vir para cá. Como é que você percebe esse compromisso que é assumido antes e essa trajetória, quando a gente chega aqui, esquece tudo e aí fica comandado, por uma realidade que é completamente fabricada? Sim. Temos o que chamamos de pré-acordos, ou compromissos, como você falou, que nós assumimos antes de virmos para esse nível de realidade. Então a alma ela detém um código de memória que fica lá, ele não é apagado. Entretanto, devido ao padrão cultural e genético que foi injetado ancestralmente na nossa humanidade, essa genética está um pouco dopada.
Então, quando a alma entra nesse nível de realidade ou holograma, né, nessa terceira dimensão, ela fica sujeita também aos processos da mente genética do corpo em que ela vai habitar. Uhum. E essa genética causa um apagamento de memória desses pré-acordos, em grande parte. Então eles ficam em estados sutis de consciência, de forma intuitiva, de forma subconsciente, tá? E à medida que as pessoas, aquele ser humano, ele começa a avançar, a amadurecer, a envelhecer, a crescer, né? Durante a vida aqui, a alma consegue também, dependendo de que seara, para que via aquele ser humano se encaminhou, essa memória vai chegando progressivamente, à medida que nós crescemos. É como se fosse uma desdopagem, né? E aí o que acontece? Só que é preciso estar muito atento, porque esse resgate de memória, ele não vem muito sobre a forma de eu sei quem eu sou, de onde eu vim, não. Ele vem de uma forma intuitiva, dizendo a você, levando você para certos eventos, sincronicidades, através de livros, grupos de pessoas, e também de questionamentos internos a respeito de por que essa realidade existe e o que está acontecendo com ela, o que está de errado, o que está de correto para o meu bem-estar nessa realidade. Então esse retorno de memória, ele se dá através disso, dessa intuitividade que vai crescendo. E às vezes as pessoas conseguem ter um despertar já desde tenra idade. Por exemplo, eu mesmo despertei quando criança. Isso tem a ver com padrões de dopagem genética ou não, de uma ancestralidade aí. Uhum. Entretanto, justamente os veículos de expansão de consciência, né? Por exemplo, o meu projeto e tantos outros projetos holísticos espiritualistas, né? Multidimensionais, que servem justamente de base para auxiliar as pessoas no despertar dessa memória. E aí, quando elas entram nisso, elas começam a perceber as sincronicidades que ocorrem na vida delas e o porquê e para que elas fizeram as coisas e porquê e para que estão fazendo certas coisas, estão em certos guetos de pessoas, guetos sociais. Uhum. Né? Como é que ocorre o efeito dessa dopação que você trouxe aí? Bom, esse efeito é justamente um sistema de crenças que é imputado desde a mais tenra idade, ou seja, é um padrão que vem de uma ancestralidade genética. Então, cada pessoa ela porta no código genético dela uma memória muito atemporal, uma memória muito expandida, tá? Mas, ao mesmo tempo, ela porta padrões cromossômicos do pai e da mãe dela com todo um sistema de crença social, cultural, filosófico, espiritual, econômico que foi colocado ali naquela raça, tá? Na nossa espécie. Então essa dopagem, desde a mais tenra idade, a gente quando entra aqui nesse plano, nessa terceira dimensão, a gente já vem com essa dopagem, né? E o que é que essa dopagem imputa? Certos programas, softwares conscienciais que fazem com que você tenha concepções muito fragmentadas sobre o que é a vida, sobre o que é você, sobre o que é as pessoas, né? Então concepções limitantes sobre você mesmo, como crenças de escassez, crença de não merecimento, crença de que tudo é difícil, crença de sistemas subconscientes que te aprisionam em zonas de conforto para que você não avance além daquilo de uma psique normativa que lhe enjaula, lhe engessa em uma realidade bem limitante, né? E manter as pessoas nesse estado, né, de torpor interessa a alguém, né, ou a alguém, né, a algum grupo. Existe um sistema, né, as pessoas chamam de sistema, muitos de nós chamam de matrix fantasma, né, e essa matrix de controle, ela é mantida por consciências, né, consciências até interdimensionais e consciências que estão aqui nesse planeta também, em um jogo político, religioso, econômico, social. Tá? E faz com que as pessoas simplesmente nasçam, cresçam, reproduzam e morram, sem nem se questionar esse sistema, sem questionar o modo como elas sobrevivem, né? Então, as pessoas, elas inclusive tornam-se dependentes desse sistema, tá? De ostracismo, de repressão emocional, repressão intuitiva, agressão
agressão ambiental, né? Então passam também a não conceber-se conectadas com o próprio planeta, e aí vem devastação ambiental por parte das pessoas. Elas entram em contendas, em necessidade de competir umas com as outras, de se comparar, né? Tudo isso é fruto dessa dopagem, né? E justamente isso é o que sustenta esse sistema de controle sobre a população. Essa realidade que já vem aí, né, há um bom tempo, né, muito tempo, na verdade. Você percebe, do ponto de vista da espiritualidade, que ela possa ter um fim ou ter um outro destino, de repente? O sistema, nós estamos passando por uma oportunidade muito auspiciosa no planeta hoje em dia. A Terra, ela, após 2012, a gente passou por o que a gente chama de feixe de sincronização galáctica. Em certos ciclos planetários, solares, estelares, os planetas eles passam por alinhamentos com determinados sistemas estelares, que lançam feixes de atualização na nossa própria estrela local, e no nosso planeta e na nossa genética. Tá? Os maias concebiam muito bem isso, os egípcios também. Eles sabiam que o que chega até nosso planeta e o que banha nossos corpos é muito mais além do que energia termonuclear, muito mais além do que luz e calor. Vem também com informação. Essa informação ela serve como um upgrade, uma atualização de crenças, né? E atualmente, após 2012, houve um grande feixe de sincronização bastante poderoso, onde o nosso planeta, a nossa raça, ela sofreu essa atualização. Então, você pode notar que após 2012 nós temos a aceleração do tempo linear muito mais rápido, o tempo passa por conta da aceleração genética. A nossa consciência tece coletivamente o tempo linear. Esse tempo linear que nós concebemos linearmente, né, com passado, presente e futuro. Esse tempo que rege ciclos tridimensionais, mas há um tempo absoluto, que é muito além de linear, ele é simultâneo. Né? Então, voltando a esse foco que eu estava falando, desse tempo de sincronização, então houve um upgrade bastante grande nisso. Então você vê que explodiu muito caos, porque certo caos é necessário para que haja uma transformação a nível, para quebrar velhas estruturas econômicas, políticas e religiosas, né, de dogmas. Por isso que muitas coisas têm vindo à tona também. Né? Isso. E você tem também muita informação, mas nem toda informação é conhecimento, nem toda informação é útil. Você também tem muita liberdade, muita libertinagem, muita alienação também, tá? Então, mas isso sempre existiu, essa violência, essa alienação sempre existiu na nossa história. Nesse ciclo histórico artificial que criaram, né? Mas também há um outro lado da coisa, que há uma nova realidade surgindo, autossustentabilidade, uma consciência ecológica maior, um nascimento de movimentos em vista de holísticos, espiritualistas, né? Uma explosão de terapias alternativas de cura que não precisem dopar tanto o ser humano e não dopar de jeito nenhum, em outros casos, com química. Né? Então, há uma integração hoje entre as duas vertentes de cura bastante sérias, né? Que é a nossa medicina tradicional e as medicinas alternativas holísticas, e elas estão se entrelaçando aos poucos. Então toda essa gama de explosão de informativo e de consciência, de libertação, as pessoas se voltando mais para questionar essa realidade, né, que vai desde como elas se concebem na vida, a como elas queriam e gostariam de assumir o que querem para a vida delas. Né? Então tudo isso é fruto dessa expansão que está havendo. Então esse é o diferencial. Hoje em dia nós temos acesso a essa informação de multidimensionalidade, de holística, de espiritualidade, muito mais do que nós tínhamos e temos liberdade de praticar, de acessar, que não tínhamos antes. Né? Tem também uma temática muito grande, que é a temática de nós sermos parte de uma comunidade não só planetária, mas intergaláctica. Né? Essas temáticas estão crescentes, o fator e a temática extraterrestre torna-se mais contundente, né? Pessoas tendo acessos a comunicações transpessoais com relação a isso. Tudo fruto para que nós possamos resgatar uma consciência de que o ser humano faz parte de uma rede de civilizações muito além de um simples
construto de plano tridimensional como esse, muito além do planeta, e que o nosso corpo e o corpo planetário, porque também nisso cresce uma consciência xamânica, ecológica, um novo relacionamento com o planeta. Então, que nós somos muito além de uma civilização planetária. Nós temos civilizações em vários sistemas dessa galáxia, que hoje em dia nos orientam e sempre nos orientaram, mas hoje é muito claro para um grande número, cada vez mais crescente de pessoas que despertam para essa comunicação, né? E causa essa ampliação. E aí entra também as questões de multidimensionalidade muito amplas, que vai desde os filmes de Hollywood a filmes menores, a documentários culturais, né, e temáticas de livros crescentes sobre nós estarmos vivendo em mundos paralelos, né, e que essa realidade é um construto, uma construção holográfica, e que ela foi manipulada. Então está despertando as pessoas para essa manipulação que houve. Robson, como é que as pessoas que estão nos assistindo podem começar a usufruir, né? Eu falo das pessoas que ainda não estão nesse clima que nós estamos, né? Como é que elas podem usufruir dessa energia que a Terra está recebendo a partir de 2012? É importante que elas empreendam um caminho de busca interna, tá? Nós temos ferramentas em várias partes, desde a internet a livrarias, né? Então hoje as informações fluem em grupos, né? Então, para começar processos de meditação, práticas meditativas, dedicar alguns minutos do dia dela a uma devoção a si mesmas, né? Então isso é muito importante. Quebrar o piloto automático. Você precisa quebrar o piloto automático, tá? Você está vivendo aquela vida, passa o dia todo, amanhece, dorme, entra de novo no ritmo e é tomado por aquilo. Você não está mais sendo um ser humano, você está sendo uma máquina robotizada. Então quebrem esse ciclo. E essa quebra requer apenas poucos minutos no dia para que ela pare, sente, reflita, busque alimentar a sua mente com informação útil. Busque alimentar o seu corpo com uma alimentação mais saudável. Busque alimentar o seu campo emocional com sentimentos mais saudáveis. Então há toda uma dieta alimentícia que vai desde o físico, mas também muito do mental. Essa dieta alimentícia mental, sobre o que elas estão alimentando? É com noticiário, com caos, com guerra, com violência, vendo dramas de televisão. Então tudo isso precisa ser repensado e quebrado. Começa quebrando em alguns dias ali, fazendo esse processo de se conscientizar. Vai buscar uma leitura, uma literatura que te engrandeça, que mostre novas possibilidades. Então são grandes passos, mas são passos simples e totalmente viáveis para qualquer pessoa. Para que ela comece justamente a se desconectar dessa realidade fantasma e artificial que foi plantada para elas. Como é que é a sua relação com os pleiadianos, né? Você disse que aos 10 anos você despertou. Como foi esse contato? Eu queria voltar lá no início, quando você fala sobre isso. Tá, ok. Com 7 anos de idade eu tive um contato imediato no meu quarto. Eu era criança. Isso me causou um trauma muito grande. Tá? E aquilo ali ficou meio que bloqueado em mim. Aos 10 para os 11 anos de idade, eu comecei a me interessar por Egito Antigo, por esoterismo, e comecei na pré-adolescência a esses estudos místicos, né? Então, teve todo um trabalho, né? Mas ao mesmo tempo eu era muito racional. Eu fui criado em um meio científico, tá? Meu meio acadêmico era científico, na química, na área nuclear. Então, isso também E eu tinha capacidades mediúnicas de canalização. Quando eu falo canalização, não é que a gente canaliza uma entidade ou um mestre, etc. Não. A capacidade de canalização vai muito mais além disso, né? É uma capacidade ainda maior de você conectar com a tua essência, em você mesmo, que existem outras dimensões mais superiores. Tá? E claro, Então, eu só fui me assumir como um canalizador, para mim mesmo, inclusive, não é para as pessoas, mas há 5 anos atrás, embora eu já vinha canalizando muita informação, tá? Então, e foi quando eu resgatei minhas memórias, né, como um ser intergaláctico também, né? Hoje eu digo que eu sou meio humano, meio pleiadiano. Então, os meus processos que eu sofri
me trouxeram memórias, né, pleiadianas, por eu ser pleiadiano e liriano também, na verdade, bem mais liriano. Nós temos várias matrizes genéticas em outros sistemas estelares. Então, foi um processo contínuo de despertar, né, nos últimos anos, que culminou em todo esse trabalho. Eu abandonei minha carreira acadêmica para cumprir essa missão de fundar a Academia Guardiães Estelares. Isso foi muito forte para o meu ego, né, que estava todo inserido em um contexto de estabilidade, de economia. Mas quando eu realmente abri mão de controle do que o meu ego queria e o que a minha alma, a minha essência queria ter por prazer, soltei o que deveria ter soltado. E aí começou a fluir tudo, tá? E aí tem esse relacionamento, né, com nossos parentes, né? Sim. Nossos irmãos e familiares de outros sistemas estelares, lirianos, pleiadianos, sirianos. Por que os pleiadianos, né, mais essencialmente, estão fazendo parte dessa transição agora na Terra? Várias nações e vários povos de vários sistemas estelares estão envolvidos nessa missão, nesse projeto da Terra. Eles são os colonizadores originais da Terra, né? Segundo conta a nossa história galáctica, né? Então a história galáctica não é aquela história resumida a o que a nossa arqueologia limitadamente tem acesso a ruínas, ou que a história convencional criou nos livros de história. Não, a história galáctica ela traz toda essa história muito mais expandida sobre nós mesmos, né? Então os pleiadianos, os sirianos, os arcturianos são seres que estão intimamente relacionados com o nosso desenvolvimento consciencial. Muitos de nós somos eles nessa terceira dimensão. Muitos de nós são eles que vieram de um futuro e estão aqui para nos corrigir, nos ajudar, nos auxiliar. Parte eles auxiliam dando informativo, dando inspiração intuicional, trazendo técnicas energéticas para nossas curas, tá? E grande parte deles somos nós, encarnados na forma humana, quando despertamos das nossas memórias. Então, somos nós como fazendo nossa parte como seres humanos, como cidadãos do planeta, né? Os pleiadianos eles têm uma característica específica que é trabalhar a nossa genética, tá? Porque nós, a genética do homem, conforme a história cósmica, a história galáctica, a nossa genética atual, Homo sapiens sapiens, é uma genética de aprimoramento feita pelos pleiadianos. É uma genética muito elevada, muito superior, muito bela, mas foi dopada, foi contaminada, né? Como nós já falamos pelo sistema. Então, os pleiadianos, o nosso sistema solar, ele está subordinado ao sistema estelar das Pleiades. Então, eles são guardiães do nosso sistema solar, porque nós somos um projeto genético deles, tá? E em coligação com sirianos também. E sírios também desempenham um papel fundamental, porque ele é um dos que dão orientações coordenativas para as Pleiades, e as Pleiades para o nosso Sol. Ótimo. E aí, ao longo dessa trajetória de 5 anos, você também desenvolveu algumas terapias, é isso? Algumas abordagens de cura? Sim, eu venho canalizando sistemas de cura energética, né? Um deles, que é o meu carro-chefe, é a biorregênese estelar. É um sistema pleiadiano e lemuriano, onde nós atuamos com um trabalho de maca, né, nas pessoas, linkando os vórtices de energia do corpo, certos portais, à sua matriz de alma original, teu corpo de luz, né? E aí tem todo um trabalho bastante elaborado de maca, onde a gente trabalha com certos sons e códigos sonoros, né, que eu canalizei através dos pleiadianos, e com cristais, onde a gente programa esses cristais para atuar na malha de energia do corpo e linkar essa malha de energia com a malha de energia do planeta. Tá? Tem também a Universidade Cristal Estelar, que é um trabalho mais voltado muito com os cristais, a cristaloterapia. E estou desenvolvendo um trabalho de cura cerebral com os sirianos, que é um trabalho de aprimoramento, de regeneração cerebral, e um trabalho que eu também estou desenvolvendo de cura de corpo de dor e cura de corpo de trauma, né? É um trabalho também com os pleiadianos,
onde eu já atuo com várias dessas técnicas, mas ainda vou iniciar a formação de terapeutas. Apenas na Universidade Cristal Estelar eu já formei alguns terapeutas aqui em Recife e em São Paulo. Quando você fala matriz original, tem a ver com as mônadas? Não. Tem a ver com a mônada, com tua essência, né? E essa linkagem que é feita nessas terapias, né? Através dessa terapia, a gente faz uma linkagem com tua contraparte mais local, que é a tua matriz de alma, teu eu de quinta dimensão e teu eu superior, tá? Que está bem além também. Então, essas corporificações suas, né, nossas, né, que estão em outros níveis, elas têm conexões diretas com a nossa genética aqui, mas que foram cortadas ou obstruídas, e aí a gente perde memória, a gente fica preso em sistemas obsoletos e que agridem nossa saúde mental, emocional e física, né? Então, essa linkagem é feita com esses corpos de luz que você possui em vários níveis dimensionais, que tem como fonte a tua mônada, né? O teu eu sou. Obrigado, Robson. Eu que agradeço. Pela participação no nosso programa. Você gostaria de deixar alguma mensagem final? Sim. Em primeiro lugar, agradecer a cada um de vocês que sustentam essa plataforma junto conosco, né? Então é importantíssimo que nós cultivemos essa nutrição através desses veículos de informação que nos engrandeçam, que façam a gente pensar. E eu quero que vocês se permitam a todos os dias, várias vezes ao dia, tocar esse portal do coração, porque através desse gesto o teu corpo te reconhece. Toca o coração, inspira, solta pela boca e diz para você mesmo, sustentando essa conexão: eu lembro quem eu sou. Faça isso várias vezes ao dia. Passe a tomar essa medicina sagrada. Vocês vão ver a mudança que vocês vão ter nas suas vidas. Eu quero agradecer por sua audiência, por sua atenção na nossa entrevista. Se você curtiu esse nosso bate-papo, deixa aí uma curtida, compartilhe, comente. É muito importante para o nosso projeto a sua participação. E se você também não é inscrito nem inscrita, por favor, se inscreva e ajude a nossa proposta. Até o próximo vídeo. Fique bem.